Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre fontes de energia. Quando falamos em fontes de energia, podemos classificá-las de várias maneiras a partir de um critério previamente estabelecido. Conforme você pode visualizar aqui na tela, nós temos a classificação delas em fontes convencionais e alternativas, primárias e secundárias, ou ainda renováveis e não renováveis. Quando falamos nas convencionais e alternativas, as convencionais são aquelas que são tradicionalmente utilizadas pela sociedade, como por exemplo o carvão e o petróleo. E as alternativas, aquelas novas formas de obtenção de energia, como por exemplo a energia solar ou a energia eólica. Ao tratarmos de primárias e secundárias, quando falamos em primárias, estamos falando da matriz energética sendo proveniente do recurso natural obtido diretamente da natureza, como, por exemplo, o carvão mineral ou o gás natural, diferente das secundárias, que existe a necessidade de submeter o elemento natural a algum processo químico ou algum outro tipo de processo, como, por exemplo, o petróleo, que é submetido ao processo de refino, e aí sim nós temos aí os combustíveis provenientes do petróleo, como gasolina, óleo diesel e querosene. E ainda as renováveis e não renováveis, que são provenientes, que são classificadas de acordo com a condição delas na natureza, podendo ser repostas ou não se esgotando em função da utilização por parte do ser humano, isto sendo as renováveis, e as não renováveis, aquelas que vão se esgotar em função da utilização por parte do ser humano. E quando a gente fala em fontes de energia, a gente tem que falar do petróleo, que é um elemento da natureza que se formou ao longo de milhares de anos em um ambiente rico em umidade que foi submetido à pressão ao longo de milhares de anos. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo houve um aumento de pressão e temperatura sob esse material líquido e orgânico que foi se decompondo e houve a deposição de sedimentos em cima desse material orgânico, o que resultou na formação do petróleo, que hoje é obtido e é uma fonte de energia não renovável. E quando a gente fala na utilização do petróleo, nós temos que saber que ele, de forma bruta, ele não é uma fonte de energia eficiente. Ele tem que ser submetido a um processo chamado de refino, que ocorre numa torre de fracionamento em uma refinaria. Que a torre de fracionamento é esta estrutura aqui, onde o petróleo bruto é bombeado através de uma fornalha e ele vai aquecer. E a partir do aquecimento ele vai evaporar. E no ponto da torre onde ele retorna para o estado líquido é o ponto que teremos o produto se formando. Como por exemplo na estrutura número 4, onde o petróleo ele vai evaporar, se ele chegar ao estado líquido no ponto número 4, ele estará dando origem ao querosene. Se ele voltar ao estado líquido no número 3, ele estará dando origem ao óleo combustível e assim sucessivamente. Mas, sabendo da importância do petróleo, existe também a necessidade de termos a consciência que o petróleo é um recurso finito, ou seja, ele é um recurso não renovável. E a partir daí que surgem novas estratégias para substituição do petróleo e dos combustíveis derivados do petróleo, como por exemplo o etanol, que foi o programa do Proálcool, que foi criado em 1975 pelo governo brasileiro, que tinha por objetivo substituir os combustíveis derivados do petróleo pelo etanol em função da crise do petróleo que estava instalada no mundo naquele momento. Nós também tivemos outras formas de obtenção de outros combustíveis alternativos, como por exemplo o biodiesel, que consiste numa mistura de óleo diesel proveniente do petróleo e ainda óleo vegetal utilizado submetido a um processo de limpeza, de descontaminação, para que dentro de uma proporção possa ser utilizado nos veículos a óleo diesel. E aí também nós temos os veículos elétricos, que quando falamos em veículos elétricos são aqueles que utilizam a eletricidade armazenada em baterias para movimentar motores elétricos, cuja grande vantagem consiste na não emissão de poluentes e também na não emissão de ruído. E aí vale um destaque para João Conrado do Amaral Gurgel, que em 1975 criou o primeiro veículo elétrico da América Latina, chamado de Itaipu, com o objetivo de desenvolver a tecnologia de veículos elétricos. Neste vídeo nós falamos sobre fontes de energia. Espero que tenham gostado e até breve!